Boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que a gente dá início a mais um bate-papo sobre ensino de história. Hoje com a professora Daniela Iabeta, que vai falar sobre a questão quilombola, né, da educação quilombola. E sejam todos e todas muito bem-vindos e que seja um excelente bate-papo. É com você, Marcela. Boa noite, Vitória. Boa noite, professora Daniela Iabeta. Seja bem-vinda à nossa sala. A gente vai, como a Vitória já apresentou, né, a gente vai trabalhar hoje com a discussão da educação no campo, ensino de história, educação quilombola. Eu, particularmente, estou mais aqui para aprender, para ouvir, né, ter uma escutativa, um tema que eu não tenho grandes leituras, grande domínio, mas estou aqui disposta a aprender com a professora Daniela. A Dani, ela tem a formação, ela atualmente é professora adjunta do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia, é líder do Núcleo de História Pública da Amazônia, é bacharel em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e doutora em História pela Federal Fluminense. Então, a Daniela, diretamente de Rondônia, seja bem-vinda. E é com você. Olha, eu primeiro começo agradecendo imensamente o convite feito pela Marcela e pela Vitória, por vocês duas. Muito obrigada. Eu queria deixar aqui registrado que eu sou uma fã do Bate-Papo Ensino de História. Eu acho que eu já assisti quase todos. Confesso que nos últimos dias acabei dando uma parada nas lives. Às vezes eu não consigo ouvir na hora, mas eu acho que eu já assisti quase todos, então faltam pouquíssimos para eu completar. E tenho aprendido bastante, então eu queria começar desde já agradecendo imensamente pelo convite, e é a minha primeira live, né? Eu acho que é por conta do Amazônia em Quarentena, as pessoas pensam que eu estou fazendo live, mas eu nunca fiz live, essa é a primeira live. Quando houve o convite, e aí, sabendo da proposta do canal, né, do laboratório que tem de ensino de história e tudo mais, eu confesso que eu fiquei muito nervosa, e eu dividi isso com a Marcela em alguns momentos, porque eu nunca trabalhei exatamente com ensino de história, né? Eu tenho eu acho que eu tenho uma culpa que eu carrego por não ter nem feito a licenciatura em História, né? Eu que sou, assim, e isso não é nem a academia que vai conseguir resolver isso comigo. Então, eu fiquei durante muito tempo, muito tensa, mas como que eu posso ajudar? Como que eu posso levar a minha experiência, né? E aí eu pensei, olha, eu vou contar como que foi meu percurso e como, desde a minha graduação, né, e como que eu cheguei aqui em Rondônia e como que esse tema acabou aparecendo para mim, né, principalmente, né, a partir dessa pegada da educação do campo para uma educação quilombola. E eu fiz a graduação, como a Marcela mesma falou, eu fiz a graduação na UFRJ, eu não sei como é que está hoje em dia, né? Eu entrei lá em 1998, então na época a gente fazia o bacharel em História e depois fazia a licenciatura, fazia estágio no CAP e tudo mais. Eu não fiz isso. Mas eu tive uma experiência de estágio que mudou completamente a minha vida e que transformou, né, para sempre meu trabalho, que foi o momento, em 2005, quando eu fui trabalhar como estagiária numa entidade ecumênica sem fins lucrativos, que é Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, e fui trabalhar especificamente no projeto EBE Territórios Negros. Koinonia tinha, na época, e tem até hoje, vários outros projetos, mas esse era o que eu fui trabalhar, né? Esse projeto, ele era dividido em duas frentes de atuação. A primeira frente, né, uma frente era no Rio de Janeiro, coordenado pelo antropólogo José Maurício Arruti, que hoje é professor da Unicamp,
e que trabalhava com comunidades remanescentes quilombo, com a questão de certificação e de titulação, sempre voltado a conflitos no campo, né? E a outra parte do projeto era em Salvador, trabalhando também com a pegada de regularização fundiária, mas em terreiros de candomblé. Nesse período, isso eu estou falando de 2005, né? Havia um Ministério do Desenvolvimento Agrário. E naquela época eu fui contratada para trabalhar como estagiária num projeto que eles tinham, que tinha sido aprovado, chamado Etnodesenvolvimento Quilombola, e que ia trabalhar basicamente em 3 comunidades remanescentes quilombo do Rio de Janeiro, né? Que era a comunidade da Ilha da Marambaia, em Magaratiba, a comunidade de Preto Forro, em Cabo Frio, e a comunidade de Alto da Serra, em Rio Claro, né? No distrito de Lídice. Na época, eu fiquei maravilhada, né? Porque, apesar de ser aluna da UFRJ e ter como grande fonte de inspiração e de referência na minha formação o professor Flávio Gomes, que é especialista em quilombo, né? Eu não sabia que existia comunidade remanescente quilombo. Então, para mim, aquilo era uma informação extremamente nova, né? E hoje, né, passados 15 anos, eu consigo refletir que, na verdade, era muito novo mesmo, né? Isso era maio de 2005. A gente tinha... A Lei 10.639 é de janeiro de 2003. O Decreto 4887, que regulamenta, né, o artigo 68, que possibilita a titulação de territórios quilombolas, era de novembro de 2003. A criação da CEPIR foi em 2003. Em 2004, a gente tem as diretrizes curriculares para a educação da relação étnico-racial. A gente tem a criação da SECAD, depois SECADI, né? Então, e em 2004, a gente tem o Programa Brasil Quilombola, né? Um programa que envolvia 23 ministérios, um programa transversal, que entendia que para a manutenção, né, que a questão do território, que é a questão principal que vai fazer com que surjam esses novos sujeitos de direitos na Constituição de 88, que é o remanescente de quilombo, a questão para que eles sobrevivessem no território precisava de infraestrutura, precisava de educação, Então, todos os ministérios tinham o compromisso de atuar junto a essas comunidades. E aí, em 2006, e aí eu não sei se eu estiver errado, alguém me corrija, eu acho que aí saiu guia para a implementação da Lei 10.639. Então, pensando nisso que estava acontecendo em 2005, era realmente tudo muita novidade mesmo para a gente, né? E ali em Koinonia, todos os nossos debates, todas as nossas pautas de discussão eram sempre relacionadas a conflito com o território. Conflito com o território, garantia de direito, né, do território. E foi pensando, e foi a partir dessas discussões, né, que eu literalmente mergulhei na Marambaia, né, e ao ler as ações de reintegração de posse que eram impetradas, né, no tempo presente para a expulsão daqueles sujeitos, e ver como que questões como o tráfico de africanos escravizados ou a própria experiência da escravidão eram discutidas no tempo presente, que motivaram o meu trabalho no mestrado e no doutorado. E esse tempo todo eu continuei em Koinonia, não atuando só como... eu já não estava mais como estagiária, né? Eu fui mudando os locais de trabalho ali, mas sempre relacionados ao Observatório Quilombola. Então, eu fui pesquisadora do Observatório Quilombola e depois editora do Observatório Quilombola, que é o que eu estou até hoje. E esse trabalho exigia de mim que eu mantivesse uma leitura constante, né, das notícias sobre quilombo,
que circulavam no Brasil todo, né? E algumas delas eram nós que produzíamos também. Então, eu passei por um período que eu acho que hoje eu até nem estou tanto, né? Mas naquele período eu estava completamente ligada eu precisava ler, né? Até porque tinha newsletter, era um outro esquema de trabalho, eu precisava ler o que estava acontecendo. E já nesse período de terminar o mestrado, o que eu percebi nas notícias? Que uma outra pauta começa a surgir de uma forma bem forte, que era a questão relacionada à educação. E aí, isso já foi em 2010, isso estava bem forte. E aí, em 2010, eu entrei para o doutorado e fui participar e aí eu já tinha despertado, assim, olha, eu preciso entender o que está sendo discutido em torno da educação quilombola. Eu vou ter que entender um pouquinho disso para poder seguir acompanhando qual é a demanda dessas comunidades. E aí, porque do território eu já estava bem habituada, né? Só que eu comecei a perceber que uma coisa estava completamente atrelada à outra, né? E aí, em 2010, eu começo as atividades de sala de aula, né, dando aula para graduação e para pós-graduação, né? Eu não tive experiência de ensino fundamental, né, de ensino médio, não tive, eu fui direto para graduação e pós-graduação. E, ao mesmo tempo, participei, que foi um momento muito importante nesse sentido de entender o que estava acontecendo sobre educação quilombola, que foi a minha participação, eu gosto bem de marcar isso, né, no Laboratório de Antropologia dos Processos de Formação do Departamento de Educação da PUC do Rio, que era coordenado pelo José Maurício também, o antropólogo lá de Coinonia, que hoje está na Unicamp. Ali eu pude acompanhar de perto quais eram as discussões em torno da educação quilombola, quais eram as pautas, o que estava surgindo, o que estava emergindo, né, como uma necessidade de diferenciação, né? Não era só. E em 2010 também a gente vai ter o Pronera, né? Que até pouco tempo atrás eu soube que o presidente agora suspendeu e tudo mais, mas tinha o Pronera, que vinha com uma proposta de que a educação que a gente tem em espaços urbanos não contempla a necessidade de uma educação do campo, que é preciso uma educação específica para tratar que as comunidades do rural, senão o que você vai fazer? Você vai fazer com que aqueles jovens saiam de lá, e não que eles não possam sair, mas eles precisam poder escolher se ficar ou não, né? Então, mas ao mesmo tempo em que trouxe essa novidade, né, de que novidade, mas trouxe esse marco, né, de que uma educação do campo era específica e tinha recortes específicos, diferente ao que acontece no ambiente urbano, esse campo também é bem diferente. Esse campo também não é homogêneo, né? Então, a gente tem comunidades indígenas, né? A gente tem os quilombolas, a gente tem caiçaras, a gente tem ribeirinhos, né? E comunidades de fundo de pasto. Todas elas vão ter especificidades diferentes e tudo mais. E aí é que a educação indígena já estava mais consolidada. E aí que eu acho que a grande virada é quando, a partir das discussões, e aí me lembra bastante o que aconteceu lá na década de 80, né? Que vai dar na nossa Constituição de 88, né? Com o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né? É no local que começam a discutir que existe uma pauta diferente, existe um tempo diferente, existem saberes diferentes, e essas discussões que aconteciam no campo dos municipais, estaduais, começam a reivindicar uma educação quilombola específica. Olha, a gente
não é igual exatamente a esse campo que vocês estão falando. E aí um grande marco é o ano de 2010 também, quando tem o Conselho Nacional de Educação, que estabelece, então, já que era uma demanda do movimento quilombola especificamente, né, estabelece um grupo de trabalho, e aí é um grupo de trabalho que envolve remanescentes de quilombo, que envolve professores, que envolve, muitas vezes, acho que até organizações também de apoio, né, e a essas comunidades, e gestores, né, para pensar a organização de um primeiro seminário de educação quilombola e para pensar na construção das diretrizes curriculares para a educação quilombola, um documento específico que ficou pronto em 2012. E aí, eu não vou me perder, porque eu fiz aqui um roteirinho, e aí, isso, eu dou aqui umas dicas, inclusive, de um trabalho que mostra bem isso que eu acabei de falar, que é esse momento de transição, que é da Sueli Noronha, que era uma das meninas que fazia parte, né, do LAF e escreveu sobre a experiência da Bahia e sobre a experiência nacional. Eu não sei exatamente o nome da tese dela, mas está disponível no site da PUC, para quem quiser pesquisar. Sueli Noronha, Educação Quilombola, vocês vão encontrar. E eu continuei, terminei, e em 2013, então, aquilo eu já sabia, acompanhei as diretrizes, né? Em 2013, em Koinonia, a gente conseguiu fazer uma edição da revista do Observatório Quilombola, está disponível também online no site do aqui, em comemoração aos 10 anos da Lei 10.639 e em comemoração ao primeiro ano das diretrizes curriculares da educação quilombola. E também no ano de 2013 eu fui trabalhar em um outro projeto, que era um projeto financiado também pela CEPIR, em parceria com a Associação dos Remanescentes Quilombos do Rio de Janeiro. E nesse projeto, a gente dividiu o Rio de Janeiro em várias áreas e eu fiquei com a área da região dos lagos, apesar de estar terminando o doutorado e todo o meu processo de pesquisa, de mestrado e doutorado, ter sido, né, ali na região do sul fluminense, da Marambaia. Quem ficou com o sul fluminense foi a Fabiana Ramos, que é uma quilombola de Santa Rita do Bracuí, e que na época estava terminando a graduação em Educação no Campo, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inclusive, era o primeiro grupo quilombola que estava se formando lá, então nada mais justo do que Fabiana assumir o sul fluminense e eu fiquei com a região dos lagos. E aí, em 2013, acontece uma coisa maravilhosa no Rio de Janeiro, que foi a inauguração, né? E aí isso foi manchete, né? Principalmente nas notícias do Observatório Quilombola, para quem quiser olhar lá, tem muita coisa, que é inaugurada a primeira comunidade remanescente de quilombo do Rio de Janeiro, primeira escola escola quilombola do Rio de Janeiro. Escola quilombola Rosa Geralda da Silveira, na comunidade de Caveira, né, que fica no município de São Pedro da Aldeia. Aliás, município onde minha família mora há mais de 40 anos, e eu só fui descobrir que tinha quilombo quando eu entrei em Koinonia. E aí eu tive a oportunidade de ir na escola, a gente fez oficina na escola, eu não cheguei a ver os alunos na escola, mas conhecia a diretora, todo o processo de construção da escola, né, é um processo coletivo, e assim, se a gente começar a ver o que está na notícia, a gente vai ver que o município de São Pedro da Aldeia construiu a escola quilombola, mas não é bem assim. A escola parte de uma pauta do quilombo, né, que naquela época ainda tinha um recurso do Brasil Quilombola, que era direcionado à construção de escolas.
conseguiu um repasse de, se eu não me engano, 1.300.000 para a construção da escola, mas aí, de fato, o repasse vai à prefeitura e é a prefeitura que constrói. Mas não é uma escola construída, a prefeitura foi lá e construiu para eles. Não, é uma demanda da comunidade, né? Então, aí vinha a questão seguinte, mas então não existe outras escolas quilombolas no Rio de Janeiro, né? A essa altura, hoje a gente está com 50 certificadas no Rio de Janeiro, né? Essa altura devia ser umas 25, mais ou menos. Então, não existe comunidade quilombola no Rio de Janeiro, escola? Não, na verdade, existe. E é isso que as diretrizes dizem, né? Você tem as escolas que são construídas com um recurso específico e uma demanda específica da comunidade, né? Mas você tem também aquelas escolas que já atendiam há anos aquelas crianças que moram em quilombo. Na verdade, atendiam há gerações, que foi o caso do que aconteceu em Santa Rita do Bracuí, por exemplo. E, nesse sentido, em Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, o papel da Fabiana, que eu já falei aqui, né, da Luciana Adriano, da Angélica e do Marcos Vinícius, que foram esses 4 que foram alunos da educação do campo na rural, foram essencial para fazer com que a escola Áurea Pires da Gama, que é uma escola que existia há mais de 40 anos, que, inclusive, né, a Marilda, que é uma grande figura lá, uma grande liderança da comunidade, mãe do Marcos Vinícius, já havia estudado na escola, eles conseguem fazer com que essa escola seja reconhecida. Na verdade, e aí a gente começa a entrar em contradição, porque existe uma determinação que diz que elas são, mas até essa determinação ser realmente efetivada, é um esforço. Então, foi necessário uma ação civil pública no Ministério Público, né, para que a Prefeitura de Angra dos Reis reconhecesse a escola como uma escola quilombola, porque até então, essa escola ela ficava muito à mercê de quem estava dirigindo. Então, quem está dirigindo, eles até contavam, né, há algum tempo atrás, teve uma diretora aqui, né, tinha uma gestão que tinha um diálogo muito bom com a comunidade. Mas se é alguém que não reconhece ou que não quer diálogo, né, isso há um afastamento. E o que a diretriz curricular diz? Que não pode haver esse afastamento. De forma alguma. A escola quilombola tem que estar o tempo todo em sintonia com o que está acontecendo com a comunidade. Então, essa foi uma outra conquista. E aí, no ano seguinte, em 2013... 2014, não, eu defendi em 2015, eu fui trabalhar num projeto que é super famoso, inclusive, que tem no aplicativo, no celular, que foi através do Laboy, né, coordenado pela Hebe Matos, pela Marta Abreu e pela Keila Grimberg, que é o Passados Presentes, que era a construção de roteiros de visitação, né, mapearam o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, tinha uma comunidade jongueira em Pinheiral, que não é uma comunidade quilombola, muitas vezes as pessoas confundem, né, mas não era, nem toda comunidade jongueira é quilombola, e nem toda comunidade quilombola é jongueira, e tinha os roteiros em São José da Serra e em Bracuí. No Bracuí, a escola quilombola, a escola Áurea Pires da Gama, entra como um ponto de visitação já, como uma escola quilombola. E detalhe, é uma escola que dentro do território reivindicado pela comunidade, ela não está. Era até um território antigo deles, mas no atual ela não está, mas ela atende a comunidade há muito tempo. E lá no Quilombo São José da Serra, existia uma comunidade, uma escola exatamente dentro da comunidade. E numa das conversas com o Tuninho, que é uma grande liderança lá, o Tuninho Canecão, a maior liderança, uma pessoa que eu sinto falta até hoje, que foi um trabalho maravilhoso, ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falava assim, que a missão dele nunca estaria cumprida enquanto ele não visse um ônibus sair daqui e levar os quilombolas para a universidade. E aí a gente começou a falar sobre educação, e eu falava, mas, Toninho, essa escola daqui é uma escola quilombola, vocês podem, né, conversar com a prefeitura, a diferença de repasse com relação à merenda, comprar merenda, formação de professores e tudo mais.
E ele não sabia. Para ele, essa possibilidade de ter uma escola quilombola só poderia acontecer se o território fosse titulado, o que não era realidade, né? Tanto não é no caso de Caveira, que não é titulado, tanto não é no caso do Bracuí, que não é titulado. E aí passou isso, e eu escrevi até um texto sobre isso. Eu trouxe aqui que está no História e Comunidade, História Oral e Comunidade. Tem um texto sobre essas experiências, né? Vou fazer aqui, divulgar, que ainda está disponível no site, né? E tinha uma outra, só para encerrar, tinha uma outra escola que nessas reuniões do Sul, tinha uma escola que era a escola da comunidade Prodígio, em Araruama, né? E uma pesquisa, eu não cheguei a conversar com a comunidade, mas eu encontrei o trabalho de uma moça que, inclusive, eu queria muito falar com ela, vou deixar aqui o apelo, a Nayara Araújo, se não me engano, que escreveu essa dissertação do Serviço Social da PUC, e ela conta que esteve na escola de Prodígio, né? E que na escola tentou falar com a diretora, mas a diretora não estava na escola, ela não sabe, quem atendeu não sabia que aquela escola atendia uma comunidade quilombola. Então a gente tem esses impasses, né? E justamente por ser muito recente, um tema muito recente e muito delicado. E aí eu chego aqui em Rondônia, já para finalizar a minha fala, eu chego aqui em Rondônia. E aí eu chego em Rondônia como num curso de licenciatura em História, trabalhando com estágio, que eu nunca estagiei em escola, mas eu peguei, o primeiro estágio que eu peguei aqui foi estágio o grupo tinha que estagiar em escola quilombola. Aí eu fui conversar com eles, né? Mas a gente está em Porto Velho. As escolas, aqui em Rondônia a gente tem 8 quilombos. Os quilombos estão no Vale do Guaporé. Deve ser algo em torno de 6 a 10 horas de viagem, eu acho que de ônibus, fora que alguns, como Pedras Negras, Jesus e o próprio Costa Marques, você ainda tem que ir, ou ir de barco, né? Então, como que esses alunos iam fazer um estágio numa escola quilombola, né? E aí foi um grande desafio para mim. Na época, e aí a novidade para mim, que nunca tinha trabalhado com estágio, é novidade para os alunos, né? E a solução que foi encontrada, junto com outros professores aqui que me ajudaram, era que procurasse a Secretaria de Educação. A gente procurou a Secretaria de Educação. Não que eu considere esse como o melhor dos caminhos. No meu grau de conversa, primeiro a gente conversa com a comunidade, depois a gente conversa com a escola e depois a gente conversa com a Secretaria de Educação. Mas, infelizmente, aqui o tempo que a gente tinha teve que ser o contrário. Mas, mesmo assim, mostrou várias coisas para a gente. No primeiro que eu tenho uma fala de um aluno que me deixou muito sensibilizada, que eu falei assim, mas não tem escola quilombola aqui em Porto Velho. Aí ele, professora, olha que absurdo. Eu falei, não, mas não é absurdo, é porque não tem quilombo em Porto Velho. Então, os quilombos estão distantes, estão lá no Vale do Guaporé. E aí eles foram, eu cheguei aí, mas eles conseguiram mais informação do que eu. A informação que a gente tinha era de que das 8 comunidades quilombolas, 5 tinham escolas. Bom, essa informação já fica já é meio estranha, porque as outras 3 escolas têm criança e tem aluno que estuda. Então, cadê essas escolas? Né? E que eles tinham muita dificuldade em trabalhar com as diretrizes e implementar a própria legislação específica, né? Porque eram poucos alunos. E era difícil trabalhar com poucos alunos.
Só que em momento algum a questão do o que é muito e o que é pouco, né? O que é muito para uma escola que fica no centro de Porto Velho? O que é muito para uma escola que você está no meio né, que você precisa de acesso de rio e tudo mais, assim, qual é o tamanho daquele grupo e qual é a quantidade de alunos que está ali, né? Então, e também, assim, a gente descobriu que tinha tido formações para professores que atuam nessas escolas, mas eu não li na notícia algo que tivesse a presença dos quilombos, talvez, e o que as diretrizes colocam como primordiais, né? Não é só você formar, você precisa que os quilombolas estejam juntos participando dessa formação. E também muita coisa na área da Secretaria de Assistência Social, né? E o que não é muito legal a gente levar para esse lado assistencialista, quando a gente está falando de educação, né? E aí eu fico me perguntando, né? Então, como é que a gente faz para mudar isso? Que é o grande desafio que eu estou tendo agora. Como é que eu vou lidar com essas experiências agora e com essa questão de formar professores, porque a gente também não pode jogar só a responsabilidade, né, para os cursos. Aqui na universidade tem curso de educação do campo, mas a gente não pode jogar a responsabilidade de trabalhar com educação do campo, com educação indígena. Aqui tem educação do campo e tem intercultural indígena, mas a gente não pode, né, deixar só essa responsabilidade para eles. A gente precisa também entender que muitos dos nossos alunos podem sair, fazer o concurso e acabar dando aula em escolas quilombolas, né? Então, como que a gente tenta fazer com que não seja tão assustador? Por exemplo, Porto Velho não tem quilombo, né? E aí eu fico pensando em algumas coisas, e o que eu vou falar aqui são só reflexões assim bem soltas mesmo, né? Primeiro que eu acho que é a necessidade, antes de mais nada, eu acho que pode parecer besteira, mas eu não acho que é, e a gente tem um professor de uma cadeira específica de História da África, que eu acho que já ajuda muito, porque aqui a gente não tem, assim, a gente tem ótimos professores que trabalham com a questão, mas a gente não tem uma cadeia, e eu acho que isso é até importante como uma conquista, né, política também. Depois, eu acho que a gente entender que a história dos africanos no Brasil, ela não está só no período colonial e não é no Império, em 1888, acabou a escravidão e pronto. Se a gente não continuar falando, né, do pós-abolição, se a gente não continuar falando desses grupos, comunidades negras rurais, das demandas do campo, dentro do nosso currículo, a gente não vai conseguir dar conta de que um aluno esteja preparado para entrar numa escola dessa. E mais, experiências que eu já vi também ao longo dos anos, né? Acabam criando, idealizando o que seria uma escola quilombola, e quando vai para a prática, ou mesmo conhece uma comunidade, se decepciona, porque foi acostumado ao imaginário, né? Imaginário do que tem um dos processos, só para finalizar, né? Um dos processos que eu lia era de uma professora, nas disputas por território, tinha uma professora que foi contratada por um contralaudo, né? Tinha o relatório técnico, e aí, às vezes, os fazendeiros acabaram... Tem muito isso, na Marambaia também tem muito isso, contratar, fazer um contralaudo. E era uma professora que tinha uma especialização em História da África, e ela faz o contralaudo baseado no seguinte: olha, aqui não é quilombo, não, porque eles não sabem jogar capoeira, eles não têm religião de matriz africana, e eles não sabem jogar capoeira, não têm religião de matriz, e eles não dançam jongo. Então, e não tratar também essa educação como uma educação não oficial, né? Elas são formas diferentes de educação, mas elas são oficiais. E
também não achar que é a lei só 10.639 que vai dar conta nessas escolas. Porque quando se trata de uma educação em comunidade remanescente quilombo, acho que nós, como professores, e aí eu estou falando nós porque eu trabalhei muito, até hoje, né, em comunidades, o que vai mostrar a especificidade daquele grupo como quilombo é a forma como eles se mantiveram ali há várias gerações. E essas formas, essas estratégias, eles quem devem nos contar. Eles, relação com o território, relação com o plantio, muito além, né, do que talvez a gente crie e imagine o que deveria ser ou não, né? Acho que é mais por aí. Não sei se já passei do meu tempo, falei demais, então eu posso agora dar um time, parar um pouco. Muito bom, obrigada, professora Daniela. Eu vou trazer aqui alguns comentários, tá? E aí depois a Marcela segue com as perguntas. A Lívia Monteiro, obrigada, Lívia, pelo comentário. Ela diz o seguinte: a trajetória da professora Daniela reflete o quanto as pesquisas, ações das professoras de história podem fazer a diferença na educação antirracista do país. E aí, uma outra, Larissa Valentim, que está sempre aqui com a gente, né, Larissa? Ela diz o seguinte: trabalhei numa escola pública do campo, mas que não implementava a educação do campo. Todavia, falta também formação para os professores. Nunca estudei sobre, pois não tive na graduação e nem tinha noção sobre isso. E aí, só para finalizar, eu gostaria de trazer mais um comentário aqui. Regiane Farias, nossa aluna aqui no curso de História, também de um quilombo, ela diz o seguinte: mas a realidade dos territórios quilombolas é extremamente distante do conhecimento das diretrizes. Normalmente, na maioria das vezes, o acesso a essas informações vem da universidade. É isso. E aí eu não sei se a Marcela quer trazer as perguntas ou se você gostaria de comentar alguma dessas questões, Daniela. Eu acho que as diretrizes foram construídas por eles também, né? Isso é importante destacar que o processo e aí por isso que é importante, eu acho que ler a dissertação da Sueli Noronha, que as diretrizes elas passaram por várias consultas públicas. Então elas né, elas marcam, né? Inclusive, se a gente for pensar, né, de 2000, isso tudo aconteceu de 2003 a 2012. Se a gente chegar nas diretrizes, foram menos de 10 anos de extremas transformações, e de extrema participação de lideranças quilombolas nesses processos de decisão e de construção, né, de toda essa política. Então, agora é diferente para cada quilombo é diferente. Em cada quilombo você vai encontrar uma realidade diferente. Assim, e é tudo muito novo, né? Eu lembro que eu acho que foi na live da Ana Carolina Mota, né? Ela fala: eu não encontrei nada sobre o quilombo. Não vai encontrar, assim, não vai encontrar, né? A minha tese foi a primeira, a minha pesquisa de mestrado e doutorado foi a primeira em história na Marambaia. A gente tinha em antropologia, a gente tem em educação, a Marambaia até tem muita coisa, mas em história ela foi a primeira. Com certeza, a pesquisa da Ana Carolina foi a primeira na comunidade Sobara, porque essa menina que eu citei aqui, que também trabalhou, né, a Nayara, a comunidade de Prodígio e Sobara e as comunidades lá de Araruama, ela é do serviço social. Então, assim, o que eu acho que é mais importante a gente perceber é que isso tudo é muito recente e tudo isso está em grande disputa. A gente ainda não está organizadinho sabendo trabalhar com isso, né? O que eu deixo sempre, que para mim eu acho que é o melhor caminho, é a gente ouvir, é aquele que eu falei aqui, é a gente ouvir primeiro a comunidade, quais são as demandas da comunidade, porque a gente pode achar que seria muito bom, por exemplo, que eles fizessem um roteiro como o Bracuí fez,
como São José fez, né, roteiro de visitação, com marcos na comunidade, onde eles recebem escolas, recebem universidades, e tem lá o GPS, com roteiros de visitação, mas tem comunidade que não tem essa vocação para visitação, tem comunidade que não quer receber ninguém, não é isso que a gente quer. Então, a primeira coisa, assim, e eu acho que é um desafio muito grande, é ouvir a comunidade, né, o que eles querem, porque a gente pode achar, né, que por ser uma comunidade quilombola, a gente idealize alguma coisa que seja boa para eles, mas que eles estão pensando por outro caminho, né? Então, eu acho que as diretrizes, as diretrizes marcam a necessidade, sim, desse diálogo, esse diálogo entre professor, entre gestor e entre a comunidade, né? E a partir daí, várias possibilidades e cada uma bem relacionada ao seu modo de vida vai aparecer. Então, não tem como comparar alguma coisa que deu certo em uma pode não dar certo em outra, porque a demanda deles é diferente, né? Eu acho que é isso. Então, eu acho que é destacar. E realmente, e aí, quando ela fala da universidade, que a gente não vê isso na universidade, eu acho que eu contei o exemplo aqui, né? Como que a gente chega no final e a gente precisa saber no estado, onde é que tem, onde é que não tem, qual é a possibilidade da gente ir cair numa dessas escolas, né? E de saber que muitas vezes essas escolas não são nem marcadas como... Onde estão as outras 3 escolas daqui de Rondônia que atendem esses quilombos daqui, né? Então, eu acho que é isso. Deixa eu só emendar aqui uma pergunta da Nancy, ela colocou essa dúvida, né? Quer dizer que as escolas quilombolas só surgem por demanda da comunidade ou podem ter iniciativas do poder público? Né? Eu acho que é essa dinâmica aí que está... Pode ser as duas coisas, assim, porque existem escolas que foram construídas com recursos específicos que tinha, hoje em dia não tem mais muito, né? Mas que tinha um recurso específico para construir. E aí, no caso do que eu citei aqui de Caveira, ela foi construída, né? Existe uma demanda da comunidade para que ocorra a construção da escola. E várias escolas foram construídas nesse período daí que eu estou falando, até um pouquinho mais, mas várias escolas foram construídas. No Rio de Janeiro, a gente só tem uma. Mas é aquilo. Esses quilombos que existem e que são certificados, não precisam ser titulados, essas crianças estudam em escolas. Então, essas escolas que já existiam, como no caso do Bracuí, por exemplo, a Áurea Pires da Gama, e que nem estão no território reivindicado para a titulação, se elas atendem a comunidade, elas podem, devem ser marcadas como comunidade remanescente, como comunidade, escola quilombola também. Agora, como que isso acontece? Isso não é uma decisão, assim, se a comunidade precisa estar atenta, porque quem acaba fazendo esse censo escolar é a própria gestão da comunidade. E se a gestão da escola, se a gestão da escola não tiver afinidade com a comunidade, ela vai dizer que não é. Então, esse campo é um campo de disputa bem forte, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas... E aí é o caso da escola do Bracuí, onde a comunidade entrou com uma ação civil pública e aí ela foi reconhecida, né, de fato, do que deveria ter sido desde o início lá, que é o que manda as diretrizes. Então, a gente tem realmente uma realidade nas diretrizes, mas a gente tem uma realidade, a gente tem uma possibilidade do que é, né, assim, uma orientação do que é, mas na prática uma diferença muito grande mesmo. Daniela, aproveito para trazer aqui uma dúvida da Larissa Benage. Ela diz: como devo proceder se não tiver comunidade quilombola próxima da escola em que atuo e um aluno for se matricular e disser que é quilombola?
Ele pode estudar e o aluno não pode, não precisa só estudar, o aluno pode estudar onde ele quiser, né? A questão é que a escola, a questão não é, eu acho que não é o aluno, a escola é que tem que começar a verificar quantos alunos quilombolas ela está recebendo, né? Então, porque isso vai implicar da escola assumir as diretrizes também, né? Agora, um aluno só, aí cada caso é um caso. Como proceder com um aluno, né? Mas que precisa de um censo dentro da escola para saber o número de alunos quilombolas que eles estão atendendo, isso deveria ser feito, sim. Principalmente quando você percebe que você está recebendo bastante, né? Mas aí eu não sei dizer se um só é o suficiente, entendeu? Uhum. Vou trazer aqui uma outra pergunta, Tomásia Santos. Quais os enfrentamentos ou desafios da educação do campo e quilombola pós-pandemia, pós-políticas de retrocesso na educação? Os desafios, eu acho que os retrocessos já estão acontecendo já há bastante tempo, né? A questão do Pronera, que a gente citou aqui, o fechamento de escolas do campo, que vem acontecendo já, se eu não me engano, desde 2014, 2015, já começam a fechar, dificuldade de transporte e tudo mais. Né, junta turma e faz a educação lá seriada, então, mas o pós-pandemia, e eu acho que a gente eu não consigo responder isso, eu não consigo responder nem do que eu, né, aqui na universidade, a gente está, não sei como é que vocês estão aí, mas aqui a gente está discutindo isso sem saber se vai voltar online, presencial não dá para voltar, né? E nesses quilombos, o que eu sei é que aqui, pelo menos em Rondônia, eu consegui falar, eles também estão sem aula, né? As crianças não estão indo para a escola, mas eu acho que, de forma geral, os desafios para todo mundo vai ser barra pesada, né? Essa volta. E, mais uma vez, cada um vai tentar encontrar seu caminho. E é isso. O que mais me preocupa realmente são essas políticas de retrocesso. E como a gente viu durante um tempo, a gente alcançou muita coisa, ao mesmo tempo em que é difícil implementar, né? E agora a gente vive um corte muito forte, né? Onde nem mais comunidade certificada está tendo. Né? E o essencial para que você tenha para que a escola seja identificada como escola quilombola é ela atender uma comunidade certificada. Se isso para de acontecer, para todo um processo, né? Então, eu acho que é mais com relação a isso. Agora, o pandemia, eu tô vencida. Eu não sei nem como é que eu vou sair daqui e ver minha mãe. Assim, tá muito difícil. Essa questão das políticas, quer dizer, é um processo muito longo, né, a implementação e a transformação da realidade a partir de uma política pública. Estávamos avaliando sobre o nível de transformação gerada, etc. Quer dizer, o que é complicado é você ver que não está tendo avanço na implementação e, ao contrário, né, estamos tendo retrocesso. Isso é uma coisa muito triste. Muito triste. O Átila traz uma pergunta que talvez possa ser enganchada aí nessa questão. Ele diz o seguinte, Átila Tolentino: quais impactos para a educação quilombola geram as atuais políticas e posturas da FC Palmares que negam a existência do racismo no Brasil e o protagonismo dos movimentos negros? Quais os impactos para a educação quilombola? O que eu acho, tem aí algumas coisas, né? Quem certifica a comunidade como remanescente quilombo, que não é titulação, né? A gente está falando de certificações,
certificação, a comunidade passa a ter direito a essas políticas públicas, mas ela está ainda em processo, ou não, de titulação do território. Então, para você ter uma ideia, eu sei, aqui em Rondônia, de 8 comunidades remanescentes quilombos certificadas, a gente tem 2 tituladas. Né? No Rio de Janeiro, de 42 comunidades remanescentes quilombo, a gente tem 3 tituladas. No Brasil, né, que o movimento quilombola estima, né, ainda não que os dados batam com o que é certificado na Palmares, o que tem processo aberto no INCRA, mas estima 5 mil comunidades quilombolas, a gente tem 100 e poucas, menos de 200 tituladas. Né? Então, tem essas diferenças. O que acontece é que agora a gente vive um momento em que nem a certificação está avançando muito. Né? Durante um tempo, a gente tinha muita certificação e tinha ainda processos bem amarrados no INCRA, porque são processos administrativos, mas esses processos administrativos acabavam no judiciário, e quando vai para o judiciário, a coisa aumenta de tamanho, né? E de tempo. Mas e aí tem isso, né? Você tendo uma gestão dessa na Palmares, né? Você vai diminuir as certificações. Agora, a outra parte da pergunta dele eu esqueci, juro, essa era a primeira, mas você tem como repetir? Que ele falava outra coisa que era importante eu responder. Não estou ouvindo. Esqueci de ligar o microfone. A gente tem várias perguntas aqui. Eu vou. Ah, pronto. Achei. Que nega a educação que gera histórias políticas públicas, impactos da educação. E que nega. Então eu acho que é isso. Eu respondi, eu acho que é isso. Na medida em que você para de certificar, então, se você não certifica, você tem aquela comunidade que está em processo de certificação, aquelas crianças estudam em escolas quilombolas. Se fossem certificadas, né, o impacto das políticas públicas seriam muito maiores. Se você não certifica, ela não tem acesso a nenhuma dessas políticas públicas que sobraram ainda, né? Porque, como eu falei no início, era um programa Brasil Quilombola envolvendo 23 ministérios, com um orçamento maravilhoso, grande, e que mesmo que a gente teve problema, né? Mas hoje a gente está cada vez mais decaindo. E decaindo de uma forma bem rápida, né? Isso que mais me preocupa. Sim. Mas eu acho que eu respondi. A gente tem uma outra pergunta aqui, Nórbia, eu não estou entendendo esse nome, mas enfim. Na minha cidade está construindo as diretrizes curriculares e existe uma escola quilombola com muito pouco alunos, abaixo de 20 educandos. Como construir esse documento que atenda esse público? Isso é legal. Isso é legal porque as diretrizes, a gente tem as diretrizes nacionais, mas os estados podem construir as suas diretrizes, né? Na verdade, seria essencial que isso acontecesse. A mesma coisa com relação à titulação de território, né? Os estados também podem construir, baseado, claro, né, na determinação do federal. Mas os institutos de terra, alguns têm isso, né? E no Rio de Janeiro, no caso, não tinha, eu acho que aqui também não tem, mas alguns outros têm. E construir diretrizes curriculares para a educação quilombola nos estados, isso é muito importante. E, assim, é a realidade. Quantas comunidades... Eu não sei de que estado ele está falando, mas, assim, pensar no geral. Se as diretrizes são do estado, quantas comunidades tem no estado? Quantas comunidades tem no estado? Número X. Quantas escolas atendem essas comunidades? Eu acho que o número vai acabar passando de 20, né? Porque você não vai construir só para uma escola. As diretrizes têm que ser para atender todas as escolas que atendem as comunidades remanescentes quilombos do estado. Então, eu não sei qual é o estado dele, mas eu acho que tem que pensar nessa perspectiva mais ampla. E acho ótimo que isso seja feito também pelo governo do estado. Porque é isso, né? Tem as especificidades. Leide Rosa Garcia, ela diz o seguinte: na Ilha do Marajó, no Pará, tem uma comunidade quilombola chamada Caldeirão. Lá as pessoas que moram não se reconhecem como tais, embora seja um território titularizado. Como a escola deve proceder?
Se é eu não sei se é um território titulado, né? Passou por um processo de certificação. Para passar por um processo de certificação, a comunidade, né, tem que contar a história, né, porque tem que se autodeclarar remanescente de quilombo, é um processo de autodeclaração, e se for titulado, abrir um processo no INCRA e tudo mais. Eu não sei, Vitória, porque existem vários casos que, às vezes, a demanda realmente não parte da comunidade, sabe? Mas, se está titulado, é um pouco diferente, porque quando está titulado, você não titula no nome de indivíduos. Quando você titula, eu não conheço a comunidade, mas você intitula em nome de uma associação. Você intitula em nome como um território coletivo. Então, a pergunta que eu faço é: como que esse território coletivo, titulado em nome de uma associação, não se reconhece como tal? Né? Isso é um processo longo. Então, depende. Eu acho que às vezes o que a gente, o que eu tenho percebido, e aí eu não sei se é o caso dela, mas o que eu tenho percebido em alguns lugares é, por exemplo, assim, e aí a importância de qual é o território, né? Se a gente chegar em Santa Rita do Bracuí, é difícil dar esses exemplos, né? Mas assim, eu não conheço nenhum exemplo daí da região para te falar também, que tem um monte aí também no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Mas se a gente chegar num território, um exemplo, né, do Bracuí, do Rio de Janeiro, que foi uma comunidade que herdou aquele território no testamento, no século XIX, pelo antigo fazendeiro, antigo escravocrata, traficante, que era o José Breves, né, e deixou parte daquele território para as famílias que ele alforriou e deixou para ali. Tem um trabalho, inclusive, maravilhoso do Tiago Campos Pessoa, que conta bem essa história. Então, se a gente for pegar o que era o testamento do Breves, que ele deixava, né, ia do mar até a ponta lá, né, que eles usam de um morro lá como referência. Muita coisa mudou no território. A BR atravessou, a parte do mar toda foi invadida e virou resort, né? Eles ficaram só com a parte de cima. E aí uma coisa, eu sempre conto que isso é uma experiência muito legal, que quando eu ia com Koinonia, com os antropólogos de Koinonia, que a gente entrava no Bracuí, a gente tinha muita clareza de que o território reivindicado pelo Bracuí não era todo o Bracuí, né? Era até recortado. Para que eles pudessem garantir, eles tiveram que recortar. Então, se você perguntar para alguém que mora no Bracuí se ele é quilombola, você no bairro todo, você vai ouvir de certas pessoas que não. Mas ali dentro existe uma comunidade quilombola. Então, não sei, talvez seja isso que ela esteja falando, né? Se ela vai olhar a área toda, não sei, mas eu acho que quando passa por todos esses processos de certificação, de titulação, né, de titulação em nome de uma associação, isso daí é bem amarrado e aí tem que ver, é caso a caso, né? Eu não consigo responder sem conhecer a comunidade, mas eu acho que é por aí. Aquela pergunta do Nórbia, que falava de uma escola municipal, de um município, é uma escola que está na Bahia. Né? Ele não falou município, mas ele falou que está no estado da Bahia. A gente tem mais duas perguntas aqui, eu vou fazer as duas, aí a gente está chegando próximo do final, e aí eu vou colocar as duas perguntas. Jonas Melo Alves, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: qual a dificuldade das autoridades reconhecerem a legitimidade dos quilombos urbanos? Exemplo, os que existem no meio urbano, como na cidade de Belo Horizonte. E aí tem uma outra pergunta da Ana Carolina Mota: que desafios precisam ser superados para que, enfim, as diretrizes da educação quilombola possam ser efetivamente implementadas a partir da sua experiência? Essas são
as nossas perguntas, as nossas últimas perguntas, e aí eu gostaria a gente já vai caminhando para a finalização. Tá, assim, a questão do quilombo urbano, eu não sei direito de que tipo de dificuldade ele está se referindo, que hoje a gente tem vários quilombos urbanos certificados, né? Então, a gente precisa fazer o que a comunidade, se aquele grupo se identifica como uma comunidade remanescente quilombo e ele quer ser certificado, ele precisa se autodeclarar, e aí tem todo um processo com a Fundação Cultural Palmares, e até então não havia tanta dificuldade. Eu não sei de que período que ele está falando. A gente tem no quilombo do Sacopã, no Rio de Janeiro, quilombo de Pedra do Sal, né? O quilombo do Cafundá Astrogilda, quilombo em Manaus, há pouco tempo, tem um trabalho maravilhoso, uma dissertação maravilhosa da Caroline, né, que foi orientada da Patrícia Mello na UFAM e do Álvaro Nascimento na Rural, sobre o quilombo do Barranco, que fica bem no centro da cidade de Manaus. Então, a comunidade se autodeclarando e tudo mais. A certificação, até então, não costumava ser uma coisa, ela era verificada, passava por um processo, mas existem vários quilombos urbanos no Brasil. Agora, a questão da titulação, aí emperra em tudo, é geral, né? É difícil pra caramba. Garantir geral aí é bem difícil. Agora, eu não sei que tipo de... quais são os mecanismos, quais são os processos que eles estão fazendo, né, para que seja reconhecido. Aí precisaria ver melhor. Agora, e a dificuldade, Ana Carolina? Eu acho que a dificuldade, eu acho que a dificuldade, em parte, ela é uma dificuldade pelo pouco tempo que a gente teve, realmente, né? Pensar de 2012, né, que saíram as diretrizes para cá, pensar em tudo que aconteceu de 2012 para cá, né, como eu falei, tudo que vinha acontecendo de 2003 até 2012, depois de 2012 para cá, mas eu acho que nós, como professores, né, e historiadores, e muitos, e não só os historiadores, eu acho que todos os professores que trabalham em escolas quilombolas, eu acho que ter bem essa percepção da diferença, de que a Lei 10.639, ela vale para todas as escolas e também para as escolas quilombolas, mas que as diretrizes quilombolas, elas são diferentes. Elas exigem da gente muito mais escuta da comunidade, um esforço da gestão e dos professores, né? E um estabelecimento de relação, de pautar a efetivar, que as garantias sejam efetivadas com as secretarias de educação. Então, mais uma vez, eu acho isso. Agora, a fórmula, assim, e aí eu preciso falar nisso, né? Acabou de... A Gessiane, uma quilombola da Rasa, no Rio de Janeiro, acabou de defender uma tese sobre a escola quilombola de Caveira, né? E ela conta várias experiências, ela está contando as experiências, né? Muito desses trabalhos em escola quilombola, eu ainda vejo muito no campo da educação. Quando a gente pega no campo da história, geralmente eles partem mais da questão da aplicação, né, do trabalho com a Lei 10.639 nas escolas quilombolas, mas não especificamente das diretrizes e de como funciona as diretrizes quilombolas, mas na educação a gente tem bastante. E esse trabalho da Gessiane, além do da Sueli, que eu já falei, e da Sueli, inclusive, para aquele que me falou que era da Bahia, é um ótimo exemplo, porque a Bahia vem discutindo realmente faz tempo uma diretrizes curriculares específicas para comunidades quilombolas lá, e esse trabalho ia ser ótimo. Agora, não temos assim, a gente não. Eu acho que o exercício nosso tem que ser esse, né? Muita escuta,
tentar entender que, às vezes, a gente vai chegar e a gente não vai ver uma comunidade jongueira, né? A gente não vai ver uma comunidade, mas ela é rica em outros tantos ensinamentos que a gente tem que ter muita sensibilidade para poder aprender, principalmente relacionado ao território, porque a questão do território não é a questão final do quilombo, é a questão principal, é o que começa o debate. Acho que é isso. Certo, muito bom. Bom, infelizmente chegamos ao final, né? Foi muito bom, assim, muitas interações aqui. Acho que essa matemática sempre importantíssima, né? Fundamental, principalmente agora. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e todas. Infelizmente, a Marcela está com alguns probleminhas de conexão e não pôde estar interagindo totalmente, né? Gostaria, então, novamente de agradecer a professora Daniela, né? Muito bom estar presente aqui, né? A sua trajetória é muito, muito interessante. E aí, convido a todos e todas a estarem presentes na próxima transmissão, que é quinta-feira, com a professora Sônia Miranda. Boa noite, então, a todos e todas. Muito obrigada. Deixa um beijo para a Marcela, muito obrigada, tá bom? E obrigada, parabéns mais uma vez pelo trabalho, tem sido ótimo. Muito bom. Boa noite, então, a todos e todas. Tchau.